O aumento do uso da internet em redes sociais trouxe uma armadilha pouco percebida pelas empresas. A linguagem usada nessas mídias muitas vezes é usada em e-mails corporativos, o que pode gerar prejuízos diversos para as empresas. Isso porque, a depender aí da escrita, o cliente ele pode não dar credibilidade, é isso mesmo, ao trabalho executado. Vamos abordar a etiqueta na internet e a importância de levá-la em consideração ao se comunicar por e-mail. E estamos aqui com a especialista para falar sobre o assunto, Kelly Nunes. Muito bom dia, querida. Ela é consultora em linguagem, professora e instrutora. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, graça e paz a todos os telespectadores. Bom dia, Carol. Que bom, já estava aqui começando a bater um papinho com ela aqui nos bastidores. Verdade. Conta pra gente, Kelly. Eu não sei, eu tenho visto as redes sociais, eu falo que elas não são vilões sozinhas, porque elas não se movimentam sozinhas. Exatamente. Nós é que usamos da maneira correta ou utilizamos da maneira errada. Exato. Infelizmente, eu vejo que nós não estamos sabendo lidar com isso. Isso é um fato? É um fato, porque a exposição presente nas redes sociais é algo relativamente novo para todo mundo. Então, as pessoas, de uma maneira geral, têm problema com isso. Então, certo. Nós precisamos, eu sempre digo nos treinamentos, que nós precisamos aprender a lidar com a exposição como as pessoas famosas hoje. E muitas pessoas não estão preparadas para isso. Não apenas em relação ao uso da melhor linguagem, porque a linguagem faz parte da sua imagem. Correto. Principalmente, né? Vai observando aí, Principalmente em relação à internet, porque você não tem muitas vezes o seu rosto para expressar, apenas uma foto. Então, a linguagem é o seu cartão de visitas, a sua credibilidade ou descredibilidade realmente tem essa raiz na linguagem. Mas eu acho que as pessoas têm esquecido um pouquinho disso, não tem, não? Sim, bastante. Porque elas têm utilizado aquilo do jeito que elas querem, da maneira que elas querem, Sim. Sem limites. Sim. Então, nós podemos começar a falar do âmbito mais pessoal, que é o âmbito do funcionário, certo. E depois passarmos para o âmbito macro, que é o âmbito da empresa. O funcionário, mesmo antes de conseguir um emprego, é importante que ele faça um e-mail separado para a sua vida pessoal e para a sua vida de trabalho. Entendo. Muitas pessoas fazem um e-mail, muitas vezes hoje, na adolescência. E coloca, por exemplo, vou usar meu nome, kellygatinhalinda@x.com.br. Então, imagine eu procurando um emprego com esse e-mail. Kelly Gatinha Linda, imagina. E daí para pior, né? Então, isso realmente tem absurdos. Absurdos. As pessoas muitas vezes falam, mas eu sempre usei, eu nunca vi problema nisso. Então, beira uma inocência, uma credulidade. Quanto mais jovem, né, as dicas são muito importantes. Correto. Então, separar é muito importante ou fazer um e-mail mais básico. Né, as suas iniciais, né? Com seu nome. E aí você separar as coisas. No ambiente de Facebook, não se iluda, ele é pesquisado pelas empresas. Isso mesmo. Então, muito cuidado com o que você posta. E aí você tem ali uma série de A gente até acabou de falar de vagas do Cine, isso é importante. Sim, sim, para quem vai procurar um emprego. Isso pode fechar portas, não pode? Pode. Imagina se eu coloco lá o meu time do coração, mas eu xingo o tempo todo alguém do time adversário, eu posto coisas desagradáveis. Vídeos imorais, indecentes. Sim, sim. E também a questão política também, né? Os preconceitos, as pessoas disseminam bastante. Então, muita gente cai nesse problema. Então, é importante, hoje, a fronteira entre o pessoal e o profissional está mais tênue do que antes já era. Correto. Então, você não pode postar, né? Pense bem se você vai postar uma foto de biquíni. Né? As mulheres, os homens com uma bebida alcoólica, você vai exercer um cargo de liderança e você coloca lá uma foto com você com uma cerveja, uma bebida alcoólica na mão e posta, tomei todas, né? Usando a gíria, chapei todas. Olha a sua credibilidade. Como que a sua credibilidade é afetada por esse tipo de assunto, por esse tipo de foto que você mesmo postou. Então, muitas pessoas são as suas principais inimigas profissionais. Nossa, querida, eu queria que você falasse um pouquinho também da comunicação. Eu vejo que está acontecendo está atrofiando a nossa comunicação. As pessoas não sabem conversar. Primeiro há um mito. Por exemplo,
Algumas pessoas mais tradicionalistas dizem que a internet é um terror para a linguagem das pessoas. Certo. A internet é apenas um instrumento. O indivíduo que escreve VC, com certeza não é porque ele não sabe escrever você com V-O-C-E circunflexo. É porque, em vez de ele teclar 5, 6 vezes para digitar uma palavra, com 2 letras ele coloca o VC. Principalmente em situações de WhatsApp, em que você quer uma agilidade, essa abreviação ela é válida e útil. Mas há sim um descuidado, as pessoas são muito descuidadas com o ensino de uma maneira geral. E a linguagem é o nosso principal expoente disso. Você expõe o seu descuidado educacional por meio da linguagem. Então, um indivíduo que escreve na internet um comigo, em vez de comigo, um com certeza com N, essas pessoas escreverão dessa maneira não apenas no ambiente de internet, mas também num relatório de trabalho ou num trabalho de faculdade. Então, realmente é necessário que se invista muito na língua portuguesa. E o brasileiro, durante muito tempo, principalmente no período anterior a esse boom da internet, o brasileiro investia mais no inglês do que na sua própria língua materna. Talvez um resquício daquela questão de língua pátria, um ranço da ditadura, isso gerou esse aspecto. Provavelmente pode ser por isso ou não, mas houve um descuido em relação ao uso da língua portuguesa. E já de 2000 para frente, as pessoas têm percebido que isso realmente impacta na sua maneira de falar, na sua maneira de se expressar também pela escrita, e isso gera uma série de inibições na vida dela. Ela perde oportunidades por não saber se comunicar como deveria. Explica pra gente, dá algumas dicas práticas, por exemplo, vamos enviar um e-mail. Sim. E aí, esse e-mail é um e-mail corporativo, você está ali na sua empresa, enfim. O que a gente não deve colocar? Por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, a primeira questão é a empresa. É importante que a empresa tenha uma política de uso desse e-mail corporativo e dê um treinamento para os seus funcionários, deixe claro tudo o que é permitido e o que não é permitido. Então, as regras têm que ser claras. Essa é a primeira questão. E essas regras são estabelecidas pela empresa, sim. E o funcionário, inclusive, assina um termo de que ele está ciente que ele deve usar dessa maneira. Certo. Nesse caso, se ele está ciente, ele pode ser punido, inclusive, por justa causa. Porque um e-mail mal feito pode gerar prejuízos não apenas para o funcionário, mas prejuízos judiciais para a empresa. Então, algumas dicas. Por exemplo, a questão, vamos começar do assunto, preenchimento. Isso. Eu coloco no assunto, bom dia. Você não vai conseguir localizar nada por meio daquele e-mail. Ou olá, mesmo que não seja bom dia. Então, vai preencher o assunto, tenha um cuidado com esse assunto. Por exemplo, Carol, sobre entrevista do dia 18 do 10. A gente coloca importante para chamar a atenção, pode ou não? E aquilo é muito vago. É vago. Então, quanto mais específico, você está falando de um contrato, coloque o número do contrato ali no assunto. Você está falando de uma entrevista, coloque a data da entrevista, o nome do entrevistado ou o programa. Quanto mais dados curtos você coloca ali, o assunto é um cartãozinho. É como se fosse a capa de uma pasta. Sim. Então, é assim que ele deve ser encarado. Então, a primeira coisa é o assunto. Isso. Não colocar um assunto vago como importante, olá, bom dia, urgente. Porque isso não significa que a pessoa vai encará-lo como urgente, nem como importante. Entendi. Mas se a pessoa localiza do que você está falando, sim, ela julga. Se tem ali, por exemplo, cliente tal, e é um cliente importante para a empresa, contrato X, obviamente a pessoa vai abrir aquele e-mail imediatamente. Entendi. Então, o preenchimento do assunto já é bem importante. Depois, evitar colocar marcas temporais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? No corpo do texto, né? Principalmente as pessoas colocam muito nos cumprimentos, né? Bom dia, Carol. Isso. Se eu tenho certeza que você, Carol, receberá esse e-mail de manhã, você abre os seus e-mails sempre de manhã, se eu tenho esse conhecimento, não tem problema nenhum. Mas se eu não tenho noção de qual horário você costuma abrir ou deixa de abrir os seus e-mails, um olá é melhor, saudações, olá, fica bem melhor, bem mais adequado para um e-mail. E você falou Carol, podemos usar o nome da pessoa? Depende, assim? né? Vamos supor que a pessoa tenha esse nome de guerra, Carol Machado. Certo. Inclusive é bom você colocar sempre um sobrenome. Agora, a pessoa prefere ser chamada de Carol? Muitas vezes a pessoa não gosta de Carolina, que é um nome lindo, por sinal. Mas eu prefiro Carol, é mais curto, combina mais com Machado. Então, Carol Machado, por exemplo. Ótimo, então você pode colocar. É sempre bom, em relações profissionais, colocar o sobrenome. Kelly Nunes.
Imagina meu nome de boneca, né? Kelly. Então o Nunes dá essa quebrada, né? Kelly Nunes. Aí põe um ar mais sério numa relação profissional, isso é sempre melhor. Então é bom, às vezes, ligar antes e perguntar qual é o contato, o nome do contato, o cargo desse contato. Também prezado, essas palavras assim podem. Antigamente, caro e prezado era considerado fator de intimidade. Hoje não, pode ser bem usado sim. Certo. E ao longo do corpo ali, do texto, você pode colocar conforme, às vezes, você conversou por telefone. Sim, aí é necessário ter dois cuidados. Primeiro, conforme conversa anteriormente realizada por telefone. Minha resposta é sim. Como que faz? Pois é importante o seguinte, primeira coisa, você não manter uma linguagem muito diferente daquela usada no telefone. Nas relações profissionais também é bom ter essa coerência. Se eu converso com você de uma maneira leve, não necessariamente com gírias e nem com intimidade, mas eu converso com você de uma maneira muito leve, e isso é ótimo. Aí no e-mail eu coloco um e-mail todo rebuscado. Todo formal. Excelentíssima senhora, muito formal, parece inadequado. Falso. Sim. Então é importante manter esse equilíbrio, uma linguagem parecida numa ligação telefônica, formal, de trabalho, e também no e-mail. E todo e-mail tem que ter início, meio e fim, como qualquer texto. Como deve ser o início? Então, se eu conversei com você pelo telefone, eu não devo escrever assim, prezada Carolina, conforme combinamos pelo telefone, minha resposta é sim. Conforme conversamos o quê? Quantas ligações a Carolina recebe por dia? Então, você tem que, entre aspas, refrescar a memória do seu interlocutor, do seu receptor. Correto. Então, conforme conversamos sobre o contrato tal, a respeito do pedido extra sobre, de tal mercadoria, será possível atendê-la dentro deste prazo? Então, coloque o máximo de informações que você puder. Sem exagerar também, Sem exagerar. Né? Testamentos não é uma boa. Porque para quem não tem muito tempo, aquele texto muito longo já dá um pouco de desânimo. Exatamente. Se tiver alguma questão mais longa, coloque um anexo. O restante dos dados, os dados completos estão no anexo. É melhor o anexo do que colocar no corpo do e-mail? Depende. Informações de localização, de contextualização, devem ser colocadas no corpo da mensagem. Certo. Mas maiores detalhes, as regras, por exemplo, um contrato. Então, uma parte de um contrato vai ser mexida. Então, você coloca qual parte vai ser mexida no corpo do e-mail e anexa o contrato completo com aquela parte que a qual você se referiu, anexada ali. Certo. E no final, no momento que você coloca, o que é o ideal? Atenciosamente. ATT. Pode ser o colocado. Ideal? Se na empresa é usado, por exemplo, uma abreviatura como para seu conhecimento, PSC, isso está prescrito. Os seus clientes já conhecem essa maneira de se comunicar, seu nicho, de pessoas com as quais você se relaciona conhecem esse tipo de abreviação, você pode usar sem problema algum. ATT, muitas pessoas no meio comercial, profissional, empresarial conhecem, então ele pode ser usado. Mas quem puder escrever também, atenciosamente, se você está inseguro, é melhor escrever por extenso, atenciosamente. Desde já agradeço, aguardo o seu retorno, isso é muito importante. Confirmação. Sempre é importante pedir uma confirmação. Bom, então isso não é algo indelicado? Indelicado é ligar. Eu peço para você no e-mail, por favor, confirme o recebimento dessa mensagem. 5 minutos depois que eu enviei a mensagem, eu começo a te ligar, a te mandar SMS ou pelo WhatsApp. É realmente muito desagradável. Mas, por favor, confirme essa mensagem, o recebimento dessa mensagem. E é de bom tom que quem receba também, mesmo que não possa resolver a questão naquele momento, dê um retorno para o seu destinatário. Já recebi seu e-mail e, assim que possível, irei respondê-lo. Mas isso aí que você falou é interessante. Quando você retorna, você já se coloca nessa outra posição, a resposta não é simplesmente um ok é suficiente ou recebido? Depende. Entre setores, se já há um diálogo, um bate-bola, uma troca de mensagens, um ok muitas vezes é suficiente, desde que o corpo da mensagem esteja abaixo. Muitas vezes as pessoas apagam a mensagem anterior e às vezes isso também é interessante. Você apagar as mensagens que estão abaixo para não ficar um e-mail também muito longo. Correto. Muitas vezes as pessoas vão respondendo e quando você vai ver a barra de rolagem está lotada. Tá. Então, se não atrapalhar a contextualização, um ok pode funcionar, mas em outros casos pode não funcionar. Aí depende do padrão de mensagens que estão sendo trocadas. E quando você vai enviar, por exemplo, para fora da empresa?
Isso é de bom tom? É necessário um grande cuidado com o responder e o responder a todos. Porque se é um assunto, principalmente se você vai deixando mensagens abaixo do que você está respondendo, e se há ali alguma mensagem confidencial da sua empresa, é melhor você abrir uma mensagem nova, inédita, e escrever para o cliente. E não, tipo, reenviar, mandar daquilo para o outro. É porque é melhor você ter o trabalho de escrever para o cliente do que, de repente, você expor informações confidenciais da empresa naquele e-mail que você está simplesmente aproveitando. Então, a preguiça não é bom em nenhum aspecto. Outra preguiça é a releitura. Tem muitas pessoas têm uma preguiça de reler. E aí, por exemplo, até no destinatário, por exemplo, João Mota. Mas aí eu queria escrever para o João da Mata. E eu não presto atenção, eu envio para o João Mota. Porque eu rápido, a pressa, a preguiça, ela não presta atenção nisso. E reler é muito importante. Existem palavras que, se falta uma letra, ela cria um problema terrível. Um ponto no lugar errado. Sim, né? A caixa alta, você escrever em caixa alta, parece que você está gritando com a pessoa. Isso é deselegante? Bastante. A caixa alta? Bastante. Negrito? O negrito fica melhor. Então, você pode usar um negrito. Ou sublinhar. Ou um fundo, né? Já quando como se fosse um marcador de texto, bem clarinho. Né? Ali pode. Sem ser aquele amarelo muito berrante. Você tem que ter um cuidado sempre de pensar como a sua mensagem será recebida. Se ela não parecerá algo deselegante, que você está gritando, ofendendo a pessoa, ou de repente chamando-a de desatenta. Muitas pessoas me perguntam, mas a caixa alta não é importante, não é bom nem para um elogio? Depende. Se eu faço isso para um único chefe, por exemplo, pode parecer que eu estou bajulando esse chefe. É o famoso, né, puxa-saco. Isso não é interessante. Entendi. Então, isso pode acontecer também. O que você vê hoje, Kelly, assim, os maiores desafios na etiqueta da internet? Você que lida, você é professora, você trabalha com pré-universitários, né? Também. Trabalha nas empresas. Também. E então dá para você ver assim como que está o mercado em várias faixas etárias. Então, o que você vê como maior desafio? Na visão dos empresários, são os desvios gramaticais. Isso gera problemas em relação à credibilidade da empresa. É como um funcionário que não toma banho. Então, ele não zelar pelas concordâncias, pelo uso da gramática, é um problema grave. Quanto mais alto é o cargo, quanto maior a hierarquia, mais problemático se torna o mau uso da língua portuguesa. Então, na visão dos empresários é essa. E nos relacionamentos interpessoais, é realmente separar bastante a questão pessoal e da profissional e você não se expor muito. Festas de funcionário, por exemplo, e aquilo com certeza também vai para as redes sociais, então as pessoas muitas vezes são descuidadas também em relação a isso. Então, quando o ser humano ganha uma aura de intimidade, ganha uma aura de liberdade, ele confunde com libertinagem. E ele mesmo se enterra, se afunda naquilo. Então, a postura dos funcionários, o uso, o descontrole, acessam o Facebook o tempo todo, não sabem separar. Fala sobre isso, isso é muito importante, porque às vezes... E aí, quando o chefe chega, ele vai lá e minimiza. Pois é. Algumas empresas têm cerceado isso de uma maneira radical. Elas inibem o uso do Facebook na rede. Então, a pessoa não consegue acessar. E outras perdem a produtividade. Por falar nisso, um e-mail desnecessário, o spam, isso é uma coisa muito importante, é um problema grande nas empresas. As pessoas enviarem mensagens que não interessam tantas pessoas. Então, ela anexa várias pessoas numa mensagem que só diz respeito ao departamento pessoal e ela. O departamento de vendas não tem nenhuma relação com aquele e-mail. Então, isso é o spam. A pessoa, mesmo nas relações pessoais, alguém que no seu WhatsApp te envia um vídeo com mais de 2 minutos todo dia, que te envia uma corrente todo dia. Certo. Exceto quando é um grupo para isso, um grupo de oração, por exemplo, é outra história. Mas alguém, um amigo, que todo dia te envia um vídeo de 5 minutos de manhã, ele vai se tornar inconveniente. E nas empresas isso acontece também. E pode passar, inclusive, uma imagem que você não sabe administrar seu tempo. Se eu te envio um e-mail que não era necessário eu ter te enviado, para te perguntar uma coisa que já faz parte da minha rotina, significa que a minha competência e não só a minha credibilidade
postural, mas também de competência. E às vezes quando você for enviar um e-mail que realmente é necessário, a sua credibilidade reduziu, a pessoa vai até às vezes... te atender depois. Isso, vai demorar, depois eu olho porque já até sei o que é. E às vezes não é. Exatamente. Kelly, eu quero te agradecer muito obrigada. Aprendemos muito sobre etiqueta aí na internet. Obrigada. Precisamos. Né? Volte sempre para nos ensinar mais. Sim, é só convidar que nós estaremos. Tivemos uma aula aqui com a professora Kelly Nunes. Querida, muito obrigada. Deus te abençoe cada dia mais. Deus abençoe você e a vida de todos que nos assistem.